Olá pessoal, hoje estamos aqui gravando mais um episódio do CX Talks com um convidado super especial, Rafa. Muito obrigado pela presença, por topar gravar isso aqui com a gente, trazer conteúdo, trazer um pouco da sua experiência para compartilhar com o pessoal que acompanha a gente. E para começar, se apresenta um pouquinho. Aliás, eu tenho uma pergunta. Você veio de buzzer, você veio de carro, você veio de táxi? Como é que você chegou aqui hoje? Bom, hoje eu vim de carro, eu não vim de buzzer hoje, mas eu uso muito a Buzzer. A gente tem até um programa na Buzzer que é gratuito para 100% dos funcionários, então todo mundo pode usar a Buzzer para qualquer destino, que nós somos aí o cliente oculto para sempre estar percebendo melhorias no produto. Bom, eu sou o Rafa Jordan e eu hoje trabalho na Buzzer como Head de Experiência do Cliente, Atendimento ao Usuário. Eu tenho passagens por grandes empresas como OLX, Zap Imóveis, Viva Real, Mercado Livre, 99, então eu sempre estive envolvido nesse ambiente de tecnologia. Eu sou natural do Rio Grande do Norte, então eu vim para São Paulo ainda com 8 meses, pequenininho, sou pai da Bela e do gato, que é um cachorro e um gato, que não tem nome, porque gato não tem um nome, então não demos nome para ele. E estou muito feliz de estar aqui com vocês, queria agradecer o convite e vamos fazer um bate-papo legal aí para trazer insights para a galera. Perfeito, perfeito. Hoje também, para participar desse episódio, a gente tem a presença ilustre do Wendel Maranhão. O Wendel vai se apresentar aqui também. Está à frente de uma área de produtos nossa, então a gente vai fazer aqui uma composição para perguntar para o Rafael, com um ponto de vista mais de atendimento, de business, consultoria, o Wendel com o ponto de vista mais de tecnologia, de construção de produtos, e o Rafa, nosso especialista aqui, que está colocando tudo isso em prática e medindo, coletando resultados, alcançando os objetivos. Wendel, obrigado pela participação, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa, é um prazer conhecer você. Bom, eu tô aqui para poder compartilhar, a gente trocar essa ideia gostosa sobre CX. Hoje eu faço parte do time de produtos do Grupo Nuverto, mas eu venho atuando já como especialista em CX há muito tempo. Espero poder contribuir com esse nosso bate-papo, com uma visão mais voltada para produto e para tecnologia, trazendo aí sempre uma melhor experiência para os clientes. Perfeito. Então, para a gente começar, Rafa, conta um pouquinho sobre a Buzzer, que não é buzzer, é Buzzer, certo? A Buzzer. E principalmente, para a gente dar o pontapé inicial no nosso papo aqui, qual que é a importância do trabalho de CX no business, no negócio da Buzzer? A Buzzer nasceu, o fundador da Buzzer, que é o Pato, o Marcelo Abrita, ele ia casar num outro estado e ele não conseguiu encontrar transporte para aquela região onde ele ia casar. E ele fez a contratação de um ônibus para fazer o transporte dos convidados dele para o casamento. E foi ali que ele percebeu essa necessidade. Ele falou, cara, foi muito difícil fazer isso. O mercado rodoviário ali ainda muito focado em algumas empresas que faziam só aquelas rotas específicas, ou seja, se o serviço era bom ou não, ele era o único. Então, ou você usa aquele serviço no preço que foi cobrado, ou você vai de uma outra forma de transporte. Então ele percebeu que aí a ausência de concorrência nesse modelo de negócio prejudicava o usuário e tinha ali uma lacuna que ele podia preencher com a Buzzer. E foi então que criou-se a Buzzer e a gente passou a fazer o fretamento colaborativo. Hoje o Brasil é um país ainda muito judicializado e na grande maioria das vezes a tecnologia está à frente da legislação. Então a gente tem tido, para levar esse serviço para as pessoas, muitas dificuldades desse ponto de vista. Mas aí é uma briga que a gente está disposto a ter. Se fosse fácil, a gente já teria várias Buzzers por aí, e a gente vê que não tem. E a Buzzer olha para uma camada da sociedade que a maioria das pessoas não olha. Então é um trabalho. Hoje, por exemplo, pessoas que nunca pensaram em fazer uma viagem internacional podem pegar um ônibus da Buzzer e ir para o Chile, por exemplo. E o CX é extremamente relevante para a Buzzer porque a gente veio combater um modelo convencional hoje que não funciona bem.
né? E aí nunca foi a intenção da Boozer ser a única opção. É ser uma das opções. E se você encontrar uma opção melhor, tudo bem, faça a escolha pela opção que melhor te atende. Mas o usuário precisa ter a oportunidade de escolher. E é isso que ele não tinha antes, né? Depois da entrada na Boozer, os preços das próprias empresas de rodoviária caíram entre 35% e 40%. Então, vocês vejam que a concorrência está puxando ali essas empresas para serem mais eficientes e fornecerem um serviço mais acessível para a população que usa, que é a grande maioria da população brasileira, né? Que hoje anda mais de ônibus do que de avião. Sensacional. Então, o CX, ele já vem inato Sim. na empresa, ou seja, era a visão de proporcionar ao usuário do sistema rodoviário opções e não ter ali que seguir com o que havia disponível, que trouxe a ideia de nascer a Boozer. Perfeito. E hoje você faz isso na palma da sua mão. Então, assim, 2 minutos você compra uma viagem daqui para o Rio de Janeiro. Né? Em 1 minuto e meio você já vai, olha, vê o seu pagamento, você já entende. Então é muito simples navegar hoje no aplicativo da Boozer. Se você não consegue fazer isso, né, a gente tem pessoas que vão ajudar você a fazer essa compra. Né? Fora o atendimento que é 24 horas, a disponibilidade de ônibus dos mais variados tipos. Então você vai fazer uma rota, você pode fazer ela tanto no executivo como no leito-cama, você vai escolher. Né? Os preços muito mais acessíveis para esses usuários, né? A usabilidade, o UX do aplicativo é muito fácil, tanto para a pessoa que tem muita facilidade de contato com esse tipo de tecnologia como quem não tem. Né? Então, e a gente conseguiu, inclusive, fomentar essa concorrência, fazendo com que as empresas também melhorassem o serviço, assim como foi feito quando o Uber veio para o Brasil, né? Ou os taxistas, de alguma forma, ali se reinventavam, ou eles iam ser engolidos por esse novo serviço, né? Então, o sentimento que a gente tem trabalhando na Boozer é que realmente a gente está fazendo um negócio que não é fácil, mas é muito diferenciado versus a concorrência. E quando o aspecto jurídico, né, que hoje é bastante que persegue muito a gente ali, acho que esse serviço com certeza vai ser a opção da maioria dos brasileiros. Perfeito. Você comentou um ponto importante, que até me lembrou um pouco da história do Nubank aqui, que também tinha esse propósito de ser uma alternativa e já começou digital com o aplicativo. Que trabalho que vocês fizeram para conseguir construir um aplicativo que fosse fácil, conveniente e que fizesse as pessoas de fato utilizar? Muita pesquisa, né? Então, você precisa ouvir quem vai usar o teu produto, né? E aí é muito relevante que a gente saiba fazer a diferença, né? Porque o cliente normalmente está dizendo para a gente o que ele quer, mas ele não sabe o que de fato ele precisa. Né? Acho que já dá a gente pegar uns exemplos, o iFood. Né? Se você voltar há 10 anos atrás e perguntasse para nós aqui o que a gente queria que melhorasse na experiência de compra e venda de alimentos, a gente falou, quero flyers melhores, talvez mais coloridos, né? Porque a gente tinha uma gaveta em casa com o telefone da pizzaria, o telefone da hamburgueria, o telefone... Um monte de cupom. Talvez eu queria... Se me perguntassem naquela época, eu ia querer uma lista telefônica só com restaurantes. Né? E aí o iFood entendeu o que o cliente queria, ok, mas entregou o que ele precisava, né? Que foi uma aplicação com todos os restaurantes ali, o pagamento feito na própria plataforma, alguém para você falar se tem algum problema, né? a fax. Então, o iFood entregou para o cliente o que ele precisava, né? E não o que ele queria. Assim, a gente tem outros tantos exemplos como Uber, o próprio Zap Imóveis, né? Se a gente quisesse procurar imóvel no passado, o que você fazia? Você pegava o teu carro e você ia lá olhando as placas, né? E aí você conseguir provavelmente visitar 5 ou 6 imóveis no dia, né? E agora com os portais, não, você visita 5 ou 6 imóveis em 5 minutos. Minha esposa tem o hábito de ficar pesquisando imóveis a todo momento. Mas ela olha 10, 15 imóveis em 1 hora, né? Então, essas empresas, a todo momento, estão tentando estar um passo à frente, né? Porque a gente, como cliente, a gente tem uma visão mais limitada, né? A gente sabe qual é as nossas necessidades, as empresas precisam interpretar aquilo e entregar o que resolve aquele problema. É como eu vejo. Muito bacana, muito legal. É legal porque, principalmente quando a gente olha para o setor de transporte, né? O CX ele vai muito além que um simples deslocamento, né?
uma série de fatores e aspectos como a facilidade na compra, a comunicação com o meu passageiro, o conforto fazem de fato a diferença. E Rafa, como você coleta esses feedbacks e como você faz para melhorar a experiência dos clientes a partir desses feedbacks? A gente tem um processo na Boozer que não é tão antigo, assim, estou lá há 2 anos, tem mais ou menos 1 ano, que é o VOC, né? Então, a gente, através do VOC, a gente coleta informações de vários pontos de contato desses clientes. As pesquisas são inúmeras, né? A gente faz NPS transacional, que é quanto o cara viajou, NPS relacional, que eu falo com ele de 3 em 3 meses, para saber como é que está o índice de satisfação dele. Quando ele entra em contato com o atendimento, a gente mede o CSAT. Se a gente quer medir algum ponto da jornada dele, por exemplo, eu estou com muito abandono de carrinho no checkout. Eu quero saber o que está acontecendo no checkout. Então vamos inserir ali uma pesquisa para entender com o cara por que ele está abandonando o carrinho ali naquele momento. Né? E aí, através do VOC, a gente consegue reunir vários times interdisciplinares para tratar aqueles problemas que são os principais. É óbvio que toda empresa tem listas de 20, 30, 50 problemas e você precisa ali definir um processo de priorização. Ou seja, e aí vai depender de como a tua empresa funciona. Você vai fazer isso por volume de reclamação, por nível de receita que você tá perdendo, por churn, né? E aí vai depender da estratégia de cada empresa. Mas e aí hoje a gente está passando a utilizar a IA para fazer análise de NPS. Então veja, eu recebo 400 mil pesquisas de NPS. Antes, como que a gente fazia o close the loop? Cara, eu vou fazer uma amostragem aqui, eu coloco algumas pessoas para ler aquilo, só que eu tenho 400 mil. Né? Como é que eu faço uma análise desse volume de opiniões com pessoas? É impossível. E hoje a gente está passando a fazer a tabulação disso e a análise através da inteligência artificial, porque aí a minha amostragem não deixou de ser uma amostragem e eu olho e tabulo 100% das opiniões daqueles usuários. Né? E aí a gente faz um cruzamento. Então, olha, eu tenho dados de NPS, eu tenho dados de C7, eu tenho dados pós-viagem. Quando você viaja, você fala, olha, o que você gostou dessa viagem? O conforto estava bom? O ar-condicionado estava bom? E aí a gente confronta todas essas informações através desses mais variados canais e traça ali um plano de ação para ser resolvido no máximo em 3 meses. Então os grupos se formam, a gente tem 3 meses para resolver aquele problema, depois disso esses grupos se dissolvem e vão nos reunir outro grupo para resolver outro tipo de problema, ou outros tipos de problema. E aí esses grupos normalmente têm 3 temas específicos. Um grupo vai olhar para ressarcimento, o outro vai olhar para volume de reclamações e o outro vai olhar para inteligência artificial. Ótimo. Ao fim de 3 meses vamos apresentar e trazer os resultados disso. Tocou num ponto importante, o close the loop. Para galera que está nos assistindo aqui, close the loop, quando você roda a pesquisa, tem ali as respostas, o que você faz com aquilo? Quais ações você toma para melhorar, para otimizar, para trazer aquele insight que o cliente te deu? E aí, pegando um gancho nessa colocação, cara, como que a tecnologia... Qual que é o papel da tecnologia em conseguir executar um plano de CX de sucesso? Você comentou sobre escalabilidade, em ter uma análise com uma amostra maior e consequentemente mais relevante. O que mais que você enxerga na tecnologia como ferramenta para execução de um plano de CX sofisticado? Veja, um exemplo que a gente faz, por exemplo, eu li 200 mil pesquisas, a inteligência artificial leu lá 200 mil pesquisas e tabulou todos esses clientes para mim, disse onde é que estão os principais problemas. Eu tratei 5 desses problemas. Esses 5 problemas englobam um volume de clientes muito grande. E aí, então, por exemplo, eu retorno para esses clientes através de tecnologia. Eu falo, olha, a pesquisa que você respondeu, tal data que você reclamou ou sugeriu determinado tema, tá aqui, nós fizemos essa solução a partir do feedback que você nos deu. Então veja, eu não faço essa comunicação individual, mas eu comunico os grupos que estão ali englobados naquela reclamação, né? Isso faz com que o cliente dê mais valor à pesquisa e preencha mais. Né? Então a gente saiu de uma taxa de resposta de 16% para uma taxa de 28% de resposta. Então o cliente, quando ele começa a ver que ele está sendo ouvido, ele passa a falar mais. Ele tem voz. Exatamente. E aí, quando a gente tem, sempre nesses grupos que eu mencionei, que a gente forma nesse período
trimestral, sempre tem alguém de tecnologia. Porque às vezes o problema é de comunicação, mas quem vai disparar é tecnologia. Né? Eu vou disparar em quais momentos, através de quais canais preciso de marketing? Né? Porque eu não posso eu não posso sobrepor comunicações, não posso mandar uma promoção para você agora e daqui a pouco te mandar uma comunicação de resolução de problemas. Eu nem sei se o cara vai abrir aquilo, porque eu estou comunicando ele toda hora. Então o marketing vai ajudar a gente. Qual canal nós vamos escolher? Financeiro vai ter que estar junto. Por quê? Se eu fizer por WhatsApp, tem um custo. Se eu fizer por SMS, tem outro custo. Se eu fizer por e-mail, o custo é baixo, mas a abertura é baixa também. Então, veja, nunca é um time só. Mas nunca é só tecnologia, nunca é só comercial, nunca é só marketing, nunca é só atendimento. Porque os problemas geralmente envolvem muitos times. E se você quer empurrar isso sozinho, não vai dar. Né? Então é importante, você trouxe a pergunta com o papel de tecnologia, eu acho que o papel de tecnologia é igual ao dos demais times, né? Só que cada um fazendo ali o seu papel. Perfeito, perfeito. E assim, desde que eu comecei a estudar um pouco de CX, que eu venho do mundo de contact center. Sim. Ali, época gravador, PABX, essas coisas antigas que muita gente que está assistindo a gente talvez nem saiba o que é. Sim. Mas uma das coisas que eu aprendi é que em CX não é possível você entregar uma boa experiência para o seu cliente sem que o seu funcionário esteja engajado, sem que você tenha um bom employee experience, que você trabalhe a cultura dentro da empresa. Como é que vocês trabalham isso dentro da Boozer? Cara, a cultura da Boozer é sensacional porque existe... No processo de contratação, essas coisas elas já são pescadas, sabe? E aí você tem uma empresa que ela não é vertical, né? Então, por exemplo, é como eu vi aqui, né? As pessoas não têm salas, as pessoas estão todas ali discutindo os temas entre elas, essa vontade de fazer o negócio acontecer precisa estar no nosso funcionário recém-contratado. Né? Então o processo de contratação ele é muito relevante para que essa mentalidade ela esteja ali presente na empresa. Tem uma empresa dos Estados Unidos, né, que é a Zappos, né, que paga para o cara ir embora. Né? Assim, cara, beleza, você está aqui, toma esse dinheiro, você passou da experiência, toma $3.000 aqui e vai embora. Né? Ou você liga lá, você pede uma pizza, o cara vende sapato, ele vai te ajudar a comprar. Ele tem um exemplo dele nesse fazendo uma palestra. Né? Então, eu acho que culturalmente, né, a gente entende muito bem o propósito de que a Boozer está ali. Por que está ali? Quem é que precisa de nós? Né? Porque, veja, se um ônibus nosso quebrar na Dutra às 3 da manhã, chovendo, precisa estar na pessoa que está atendendo, ele precisa entender aquilo, a natureza, a gravidade desse problema para que ele dê a atenção necessária. Né? Então, o processo de seleção, na minha visão, né, ele é o principal, de você trazer a pessoa dentro dos valores da empresa. Né? Então, a gente falou aqui de Boozer, né, um dos nossos valores é Brasil Real. E o que é Brasil Real? Cara, se deu um problema, arregaça a manga e vai resolver. Não, um lema nosso, assim, ó, a culpa não é sua, mas o problema é sempre seu. Então, assim, eu trabalho no Mercado Livre e o correio não entregou a minha compra. Legal, mas eu não comprei no correio. Eu comprei no Mercado Livre. Amigão, sim, vai lá e resolve. A Boozer não tem nenhum ônibus. Então, assim, a Boozer funciona como o Uber dos ônibus. Então, tem a pessoa que quer viajar, tem a empresa que faz a viagem e tem o aplicativo que conecta ambos e faz com que eles façam essa viagem. Ou seja, nessa lógica, qualquer problema que tenha nos nossos ônibus não é problema nosso, não é culpa nossa. Porque o ônibus é seu, é dele, né? Foi o seu ônibus que atrasou, foi o seu que quebrou. Mas não é assim que a gente pensa. Então a culpa não é nossa, mas o problema é. Então nós vamos sempre estar à frente para resolver, independente de quem seja a culpa. Perfeito. Assim, é uma das áreas mais importantes da empresa. É aquela que cuida dos ativos da empresa, dos principais ativos, que são as pessoas. Né? Então você contratar a pessoa que tem o soft skill, que tem ali os valores que estão ali indo de encontro aos valores da empresa, faz toda a diferença. O hard skill a gente ensina. Exato. Perfeito. E lá vocês usam essa estratégia de embaixadores de CX, embaixadores das marcas, porque uma empresa que começa pequena,
com uma visão super bacana, que cresce, que dá certo. Todo mundo sabe das dores do crescimento. Sim. Como que uma empresa que cresce, quantos funcionários tem hoje a Boozer? 230 funcionários. Com 230 funcionários, manter essa cultura, manter esse engajamento, essa pegada. Como que vocês fazem? Vocês têm embaixadores? Vocês usam treinamentos contínuos? Qual que é a dinâmica de vocês? A gente tem rituais para a empresa. E que a gente sempre, apesar do VOC, por exemplo, ser uma ação de muitos times, né? A gente sempre precisa ter alguém ali puxando, liderando aquilo, né? E a gente está sempre falando com a empresa das dores dos clientes, quais os principais motivos de contato que estão acontecendo com a gente. A gente leva BOs na voz do usuário, porque assim, às vezes você traz para as pessoas assim, olha, nosso índice de reclamação cresceu 14%, saímos de 1.000 para 1.140. Isso não dói, né? Agora eu trago um depoimento de um cliente que passou por um problema X, né? O calor daquilo, né? É muito diferente. A gente tem uma ação também, que é uma ação que eu trouxe que eu vi na 99, que a gente fazia lá, que é o seguinte: quem desenvolve o seu produto, ele sabe o que o cliente está falando? Na 99 era assim, a gente tinha 3 horas de dirigindo o carro todos os meses. Então, ou seja, só que para dirigir a gente, por exemplo, tem que colocar uma observação na CNH, que eu não lembro bem o que é. Então ninguém tem. Ok, contratamos um ônibus, um despachante, levamos todo mundo para ter na CNH. Por quê? Quando você sentar lá no banco do motorista e você ficar lá 2 horas e ganhar R$30, você vai entender quão difícil é o trabalho dele na rua. Né? E aí, na Boozer, a gente tem o Let's BX, nosso time de atendimento chama Boozer Experience, que é BX, e aí tem a abelhinha, que eu falei pra Gabi antes do bate-papo, e as pessoas, elas são convidadas a participar do atendimento. Então, olha só, Isso é bem legal. Senta com a pessoa que está atendendo, porque você está lá desenvolvendo o produto, né? Só que você viu quem usa, né? Como que isso reflete no usuário? Será que a feature que você fez está ajudando o cara ou está atrapalhando? E você só vai perceber isso na pele do cliente. Como o exemplo que eu trouxe para vocês, né, no início do bate-papo. O Boozer gratuito para todo mundo. Então você chega na sua cadeira, você vai receber um formulário e vai preencher como é que estava o ônibus, como é que estava o banco, o motorista foi educado. E aí, com base nesses relatos, a gente também tem internamente uma fonte de feedback importante que a gente vai juntar aos clientes. E o nosso é crítico, né? Porque a gente sabe como funciona. Né? Então, você colocar os times em áreas de negócio em contato com o teu produto também é relevante, porque no fim, se marketing gerar uma campanha com cupons de 10%, com um texto que não foi muito legal, ou isso não funcionar, ele tem que ver o impacto que isso traz, principalmente na energia que o cliente vende, foi comprar, não conseguiu, aplicou desconto, em vez de aplicar 10, aplicou 2. E aí, na próxima vez que ela for fazer uma campanha, ela vai prestar mais atenção nisso, porque ela entendeu o impacto, né? Então isso também vai na cultura, né? E na OLX, especificamente, a gente tinha métricas, todos os times tinham, mas tinham aquelas que eram Star Metrics, ou seja, métricas de todo mundo. E uma delas era o CSAT, ou seja, se a empresa não atingir esse indicador, todos vão receber um pênalti no bônus. Então, cara, é interesse de tecnologia gerar um bom produto, porque se eu receber muita reclamação, eu não tenho gente para atender, o tempo de espera piorou, ele não vai atingir o CSAT e ele vai tomar um pênalti de 20% do bônus dele. Né? Então, eu acho que isso, para situações onde é mais crítico, tá mais crítico ali, as pessoas estão meio desconectadas com a experiência, pode ser uma ação de correção, que eu não gosto muito de ser prolongada. Eu acho que você... né, penalizar as pessoas por essa entrega não é o mundo ideal na minha visão. Mas se você tem uma situação muito crítica, é um pontapé inicial. Primeiro você aperta e depois você vai soltando conforme você vai vendo evolução. Isso é legal. Você falou 2 coisas aqui que eu acho sensacional. Primeiro, de ter os times remando para a mesma direção, ou seja, essas metas corporativas comuns, objetivos que são comuns para todas as áreas, né? Entregáveis masters.
e da pessoa dirigir, ficar 3 horinhas ali experimentando o dia a dia do que o cliente vai sentir. Aqui a gente tem uma história legal em um dos clientes nossos também, que é uma empresa de meios de pagamento, nasceu como uma startup, etc., que atende ao pequeno comerciante, ao merchant, ao camelô, ao taxista, etc., com maquininhas de pagamento. E ali também um processo seletivo, tem uma cultura bem bacana a empresa, o processo seletivo super rigoroso, e independente da posição que a pessoa começa, ele vai entrar como coordenador, como gerente, etc., ele vai passar pelo menos uma semana, algumas horas por dia no atendimento, escutando as demandas de cliente, ajudando a resolver problema, etc. Justamente para criar essa conexão, para criar essa proximidade, porque muitas empresas que a gente vê, você tem o pessoal da linha de frente, mas você tem muita gente que toma a decisão estratégica que não sabe, não tem ali o tato do que acontece, o que se passa com o cliente. E aí vou até aproveitar você aqui, Wendel, para a gente tentar trazer um caso agora, não do mundo bonito, como o da Buzer, como desse cliente que eu comentei, mas a gente tem as empresas mais tradicionais, empresas de muito tempo, que nasceram com uma cultura ainda mais do passado e que estão nesse momento de transição para uma cultura de customer experience, de centralidade no cliente, de ter um programa de engajamento do colaborador mais assertivo, e que, no que eu vejo, pelo menos nos projetos que a gente desenvolve aqui em conjunto, de tecnologia, consultoria, etc., é um grande desafio. É um desafio para as pessoas que sentam na sua cadeira nessas empresas, de conseguir romper resistência, de conseguir chegar no board, de participar dessas ações mais estratégicas, de conseguir verba, investimento para rodar essas pesquisas, contratar as ferramentas e mostrar que o CX de fato traz um valor para o negócio, ele move ponteiro. O CX bem feito de verdade, ele traz resultados de negócios. Pensando num perfil de uma empresa como essa, qual que é o caminho que você acha que as pessoas devem trilhar, as pessoas que trabalham com CX dentro dessas corporações devem trilhar para fazer a empresa que está atuando ali, talvez tentando entregar a base da pirâmide ali, que é satisfazer as necessidades do cliente, talvez passar para a próxima etapa ali de fazer isso com conveniência, de dar um salto de maturidade em CX? Bom, acho que o primeiro ponto é entender que o CX vai além de uma central de atendimento, né? Acho que a gente tem quebrado esse paradigma no Brasil de que CX era uma central de atendimento, né? E que, de fato, como o Rafa nos trouxe, é uma cultura que tem que estar enraizada na empresa, desde ali de quando eu seleciono aquele colaborador para fazer parte do meu time. Com o nosso time de produtos, a utilização da IA, nós introduzimos a IA nos nossos produtos em cases de uso, em casos de uso que realmente vai trazer um resultado. Até o Rafa trouxe aqui que é importante a gente ouvir o cliente, é importante a gente entender o cliente, mas muitas vezes o cliente ele tem uma percepção do que ele precisa, mas muitas vezes ele não sabe realmente como ele vai conseguir solucionar o problema dele. E é importante a gente ter essa empatia de entender, ouvir o cliente, entender a necessidade dele, mas levar soluções que realmente vão trazer o resultado que o cliente espera. E é esse cuidado que a gente tem com os nossos produtos de realmente trazer o resultado na ponta final que o cliente espera. E para isso todo o time tem que estar engajado e todo o time tem que estar envolvido com o sucesso do projeto, com o sucesso do cliente. Perfeito. Eu vou complementar ali, pegar um gancho, que veja assim, ó, você não consegue começar, se as suas empresas, que você trouxe as empresas convencionais, que às vezes não foram concebidas com essa natureza, né? E a gente sabe que transformação cultural é um negócio dolorido, né? É difícil de fazer, leva tempo, né? E você precisa, para você começar um projeto desse, a sua empresa não tem CX, você quer implantar a partir de agora, você precisa ter o patrocínio de quem está lá em cima, né? Então você vai precisar do CEO ou do C-level da tua empresa, precisa estar comprado com isso. Só que você vai ter que convencer um cara desse
a comprar a tua ideia. E você não convence fácil, né? Você não vai chegar lá e falar, olha, a partir de hoje eu quero fazer um onboarding para clientes de 3 meses, porque eu sei... O cara vai falar, beleza, mas... Então, quando a gente vai começar a fazer uma coisa dessa, a gente sempre pensa muito grande, né? Nossa, eu preciso fazer um grande projeto. Cara, faça pequenos projetos. Né? Eu quero implantar, olha lá o check-in, vê por que as pessoas não estão fechando. Tenta colocar valor naquilo, se esses clientes aqui tivessem comprado essa etapa, a gente teria um acréscimo de receita aqui em 9%, isso aqui, projeta esse negócio para 3 anos para frente. Testa, faz pequenas coisas, porque isso vai te ajudar no processo de convencimento. Né? Porque se você chegar só com a ideia, pode até ser que você consiga, mas na grande maioria das vezes não vai rolar. Né? Então, você quer ter um processo de acompanhamento dos seus clientes no momento em que eles são mais flexíveis a ir embora, que é quando eles estão entrando, né, que não conhece a marca ainda, você quer acompanhar esses clientes por 3 meses? Em vez de você acompanhar os seus 50 mil clientes, faz isso com 100. Né? Porque isso você vai fazer com um custo praticamente zero, né? E você já vai começar ali a ter pequenas injeções de resultado que você vai poder mostrar para ajudar no convencimento depois. Né? Quero olhar 10 temas de uma vez. Cara, olha melhora aquilo, e aí você começa a ganhar credibilidade nesse processo e o seu processo de convencimento vai ficando menos dolorido. Né? E aí, a partir do momento que você tiver o patrocínio, né, de quem está liderando a companhia, vai ser muito mais fácil de você conseguir agora introduzir uma cultura aos poucos, né? Eu iria nessa direção, tá? Porque se você está numa empresa muito grande, cara, você vai ter muitas camadas que você vai ter que passar. Se você for convencer logo quem está em cima, essa pessoa vai descer para os demais e aí a sua estratégia vai ter métricas correlacionadas entre times, você vai começar a mostrar a redução de churn, vai transformar isso em receita, ou se você não conseguir transformar em receita, você transforma em não saída de receita, que é também ótimo, você não pode ter uma represa chovendo com vazamento, né? Então, eu iria num caminho assim e não esperar ter a coisa pronta para você começar a fazer. Esse é o ponto, né? Ou seja, o CX ele tem que estar associado a um benefício de negócio. Exato. Não basta ser o CX para fazer o cliente feliz. O cliente feliz, sem dar resultado para o negócio, a empresa fecha. Então, a gente tem que... Não é CX. Exatamente. E Rafa, você trouxe exemplo da Zappos, que eu sou suspeito para falar, eu acho esse case espetacular. Você falou da iFood. Que mais que você vê de case assim bacana, que você gosta, até para a galera que está nos assistindo também depois buscar inspiração, seja de empresas brasileiras, seja de fora? Exemplos nacionais de empresas por onde eu passei, que eu tenho mais conhecimento. Vou dar um exemplo para vocês de melhoria de CX, cara, que trouxe um mega resultado para o Mercado Livre. A gente começou a observar que a gente tinha um índice de cancelamento de compras muito alto após a realização da compra pelo motivo frete. Isso há alguns anos atrás já. E aí a gente falou, cara, por que o cliente está fazendo o cancelamento dessas compras pelo motivo frete? Aí começamos a olhar os feedbacks. E aí eles se surpreendiam com o valor do frete após a realização da compra. Tinha a possibilidade dele visualizar lá, quando clicava no produto, mas era escondido. E aí que a gente falou, cara, vamos fazer um teste colocando o botão antes do cara fazer a compra. Porque aí ele, antes de fazer a compra, ele vai clicar lá, calcular frete, ele vai saber e depois ele vai clicar em comprar. Porque, não sei se vocês sabem, mas quando você clica em comprar, o vendedor já tem uma taxa lá que ele tem que pagar, e por isso ele insiste para você comprar. E aí isso prejudicava o vendedor. E aí só de colocarmos o botão do frete fora da página, isso reduziu em mais de 29% os cancelamentos pelo motivo frete. E isso, além de reduzir cancelamento, está reduzindo o índice de reclamações, porque o cara não vai reclamar comigo, porque ele está vendo lá ele teve a oportunidade de cancelar o frete. Eu preciso de menos gente, porque se esse é um dos grandes, se esse estava entre os 3 principais motivos de reclamação, eu preciso de um time menor para fazer isso, porque eu ataquei um motivo muito importante do ponto de vista de volume, né? E por fim, a satisfação do usuário também melhorou, porque ele não teve a fricção de comprar e ter que cancelar, que é péssimo, porque às vezes você fala assim,
Mas eu devolvi, quando o cliente reclamou do frete, eu devolvi o dinheiro. Você não devolveu o dinheiro, já era dele. Né? Se ele quisesse o dinheiro, ele não ia no seu site e comprava o produto, ele queria o produto. Então, por mais que você tenha devolvido o dinheiro, é uma fricção. Então, veja que uma análise de resultado financeiro, de índice de reclamações, de leitura de feedback, fez com que a gente mudasse, e é uma mudança simples. Pressa esse botão daqui para cá, mudou completamente a experiência do cliente no cálculo da entrega. Então, eu acho que esse é um bom exemplo de que a simplicidade, Sim. né? E assim, não tem gestão sem dados. Cara. Então, se você não tem dados, não tem informação, todas as suas decisões vão ser com base no que você acha e ninguém gosta de quem acha as coisas. Então, e principalmente se você tem que convencer alguém que é C-level. Então, você vai precisar de dados, vai ter que levantar as informações, levar, convencer, aplicou. A gente fez esse teste para uma base controlada de 5%, funcionou, vai para 15%, vai para 30%, 50%, 80%, 100%, e aí o risco, quando você faz em doses, né, você reduz muito o seu risco, e aí a chance de você corrigir para quando você estiver levando isso para a base maior, tá muito mais na sua mão, porque você já testou. Excelente, excelente. Às vezes o simples é o que resolve as coisas. Né? O básico bem feito. Né? É o básico bem feito. E Rafa, para a gente fechar aqui, última pergunta. Você, com todo o conhecimento de CX que você tem, se colocando como consumidor, na sua opinião, aqui no Brasil, no geral, as empresas têm amadurecido, têm evoluído nessa questão de centralidade no cliente, de experiência do cliente? Sem dúvida. E eu acho que isso está acontecendo porque hoje a gente já não compara mais empresas do mesmo segmento, né? Então eu quero ter o atendimento na Boozer, do mesmo atendimento do meu restaurante preferido, que eu vou lá e pago X reais para jantar. Então a percepção do cliente do que é experiência, ela está automaticamente fazendo com que as empresas olhem para isso. Porque quem não olhar vai morrer. Né? Então, ou você... Porque assim, eu estou de férias, né? E aí eu viajei recentemente, eu fui para um restaurante que é famoso na região onde eu estava, pela massa. Então, aí você pensa, o produto então desse restaurante é a massa, né? Porque o cozinheiro... Só que se o cara fizesse aquela massa incrível e jogasse o prato na minha mesa e falasse assim, toma aí, come. Nunca mais eu vou voltar lá. Mas o produto dele não era massa? Não. Né? Quem era o colaborador mais importante desse restaurante? Aí qualquer pessoa vai falar, é o cozinheiro. Cara, não é. Porque quantas vezes você foi no restaurante e viu o cozinheiro? Nenhum. Quantas vezes você viu o garçom? Todas as vezes. Então se o seu garçom não for bom, cara, você vai perder mesmo você tendo a comida boa. Se o seu banheiro estiver sujo no restaurante, você não precisou ir na cozinha, mas você olhou o banheiro e você falou, se o banheiro tá assim, imagina a cozinha. Né? Então eu acho que essa percepção do cliente automaticamente está moldando as empresas e fazendo com que elas olhem para isso. E se eu pudesse deixar um recado final, se você trabalha numa empresa e você é a pessoa que está ali responsável pela experiência do cliente, pelo atendimento dele, que seja, né, a gente tem que entender que como profissional de experiência do cliente, nós somos coadjuvantes de uma história onde o cliente é o protagonista. Então é nosso papel fazer com que ele tenha sucesso. Né? Então, se a gente tiver isso na nossa cabeça, né, a gente sempre vai partir do princípio de que o cliente precisa... A gente falou de cliente feliz, né? E cliente feliz dá lucro. Tem até uma consultoria que faz isso, fazendo a propaganda deles aqui. Cliente feliz dá lucro. Cliente feliz paga mais pelo produto. Não vai embora. Dói pra ele trocar. Pergunta pra alguém do iPhone se ele vai trocar o iPhone. Não aceita. Não troca. Né? Então assim, você vai dar uma experiência horrível para esse cliente agora, se ele tem 30 anos e vai comprar 40 iPhones ainda pro resto da vida dele, né? Então se ele está te pedindo para você fazer X, cara, tente atender no máximo possível, porque o vínculo que ele tem com a marca vai perdurar ao longo dos anos. Então quanto de receita você não está deixando de ganhar se você perder ele agora? Sensacional. Rafa, muitíssimo obrigado. Foi Valeu, excelente, prazer. muito conteúdo aqui. Obrigado, cara. Wendel, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio de CX Talks. Nos vemos em breve. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.